Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de Biologia D, conforme está na apostila de vocês. Hoje vai ser sobre replicação e transcrição. Já adianto que na próxima aula a gente vai falar sobre tradução, e aí a gente fecha um pouco essa parte de Biologia Molecular. Então hoje a gente vai começar a parte de Biologia Molecular e vai entrar a fundo nela. É uma parte bem importante porque a gente sabe do apelo que tem esse tipo de assunto hoje em dia, principalmente por causa da questão do coronavírus. Então a gente vai ver essa parte de replicação e transcrição de DNA hoje, e na aula seguinte a gente continua com tradução. Mas é sempre um processo, eles são interligados, ok? Bom pessoal, então lembrando da nossa aula passada, fazer um pequeno resumo aqui para vocês. A gente viu que a molécula de DNA ela é formada por nucleotídeos, e esses nucleotídeos são formados por um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Como a gente tinha visto, o fosfato ele faz uma ponte entre a ligação dos nucleotídeos, a pentose, que a gente chama de, no DNA, no caso de desoxirribose, e no RNA, que a gente vai falar nessa aula ainda, é de ribose. A gente vai ver também a diferença entre a desoxirribose e a ribose, o que faz com que cada uma tenha a sua característica própria. E também a gente viu sobre bases nitrogenadas. O que eram essas bases nitrogenadas do DNA? Nós vimos então que era a adenina, representada pela letra a timina T, citosina C e por fim a guanina G. Essas são as 4 bases nitrogenadas do DNA, como nós tínhamos visto. Então é importante lembrar que elas são divididas em duas categorias. Adenina e guanina são púricas, formadas por 2 anéis aromáticos. Citosina e timina são pirimídicas, formadas por um anel aromático só. E aí a ligação entre elas ocorre da seguinte maneira: a adenina vai se ligar à timina através de 2 pontes de hidrogênio. E citosina se liga à guanina por 3 pontes de hidrogênio. Então não confundir. A categoria adenina e guanina são púricas, mas elas não se ligam entre si. A adenina vai se ligar com timina e guanina vai se ligar com citosina, ok? Para lembrar disso, basta a gente fazer aquele esquema da água, da palavra água. Quando a gente lembra de púricas, a gente lembra de pureza. Então, uma substância pura que a gente conhece é a água. Então, a água, as duas primeiras letras da água é Ag. Bom, então, a gente sabe que é adenina e guanina. Tá, mas como é que eu vou lembrar que é a pirimídica? Bom, então aí é só fazer por exceção. Se púrica é adenina e guanina, pirimídica vai ser citosina e timina, ok? Lembrando aqui também que moléculas de DNA que têm uma grande quantidade de ligação de base nitrogenada entre citosina e guanina, ou seja, 3 pontos de hidrogênio, elas normalmente são bem mais estáveis do que moléculas de DNA que têm uma maior quantidade de adenina e timina, por causa da quantidade dessa ponte de hidrogênio. Então, elas são mais estáveis, por exemplo, a uma elevação de temperatura. Elas resistem mais, essa molécula de DNA, com citosina e guanina, ok? Ou então, qual que é a importância da replicação? A replicação nada mais é do que a duplicação do material genético. Mas qual que é a importância desse processo para nós, né, para os seres vivos? Na verdade, esse processo foi importante, ainda é, porque algumas células do nosso organismo, ou de qualquer outro organismo, morrem. Para surgir novas células, essa célula precisa de material genético. Então, antes de surgir uma nova célula, precisa ser duplicado esse material genético. E aí sim vai surgir uma célula com DNA ou com RNA. No caso, como a gente vai falar de replicação agora, uma nova célula precisa de DNA através do processo de replicação. E isso foi importante para a evolução também. Através dos anos, o nosso material genético foi se duplicando, foi sendo transcrito, e após isso era traduzido em proteínas. Mas a replicação foi sempre importante porque ela aumentava a quantidade do DNA. Então, quando novas células surgiam, um material genético novo deveria ser feito. Então, isso era feito através da replicação. Ok? E o processo evolutivo entra nessa linha porque a replicação ela sempre duplicava o material genético, só que algumas informações eram perdidas, outras eram ganhas, então ocorria esse processo evolutivo naturalmente através de milhares de anos. E aí sim, essas modificações no genoma seriam importantes ou não, seriam boas ou ruins, mas elas deveriam ser passadas para uma próxima geração de células. Então, por isso, a replicação é extremamente importante, não só para o ser humano, mas também para qualquer outro tipo de organismo ou micro-organismo, ok?
Bom, então, pessoal, como eu tinha dito, a replicação do DNA é a duplicação do material genético. O conceito básico também nos diz que é a síntese de uma nova molécula de DNA a partir de uma molécula já pré-existente. Então, é importante a gente saber aqui, ela só inicia a replicação se já tiver uma molécula de DNA. Ou seja, que a gente vê nessa figura aqui embaixo. A gente vê uma dupla hélice de DNA, né? A dupla fita de DNA, com as ligações entre as bases nitrogenadas, os nucleotídeos, adenina e timina, citosina e guanina. E aí o que a gente vê é que há a separação dessa dupla fita em uma simples fita. E aí a gente vê que há uma direção da duplicação do DNA, que é 5' 3', então é importante vocês saberem disso, mas eu vou falar mais para frente também por que é 5' 3'. E aí o que a gente vê é que essa simples fita que veio da molécula antiga, ela formou uma dupla fita com uma outra fita nova. E isso ocorreu mesmo com a de baixo. Então, uma dupla fita gera mais duas duplas fitas. E assim por diante. Então, isso é importante a gente saber. A replicação do DNA só existe a partir de uma molécula de DNA pré-existente. Ok? O que descobriram também em 1953 foi que dois cientistas, o Francis Crick e o James Watson, eles observaram que a replicação do DNA era semi-conservativa. Mas por que semi-conservativa? Então, o que eles viram, na verdade, é que, através de alguns experimentos, eles observaram que, por exemplo, uma dupla fita de DNA parental, ela gerava duas novas duplas fitas. E aí, o que acontecia? Essa fita parental aqui, duas simples fitas azuis, elas se separavam. Quando elas se separavam, elas geravam mais uma dupla fita. Ou seja, era uma dupla fita velha azul e uma fita simples vermelha, ok? E aí, isso acontecia mesmo para outra fita simples. Então, a fita simples azul velha se unia e gerava outra fita simples vermelha. E aí, depois disso, eles viram que, por exemplo, essa dupla fita aqui, azul e vermelha, se separava. E aí, essa azul velha se unia e gerava uma outra fita simples vermelha, nova. E aí, aqui, essa fita simples vermelha, ela gerava mais uma fita simples vermelha. Então, aqui no caso, era uma simples fita vermelha velha e uma nova. E o mesmo acontecia com isso daqui. Então, por isso, é semi-conservativa. Porque uma fita simples é velha e uma é nova. E assim ia ser passado adiante. E sempre gerando o dobro, né? Uma dupla fita gerava duas. Duas duplas fitas geravam quatro. E aí ia passando o material genético adiante. Mas lembre-se, a replicação do DNA é sempre semi-conservativa. Não é dispersiva e não é conservativa, ok? Aqui a gente pode ver, novamente, fica um pouco mais claro também. Aqui tem uma dupla fita, uma preta e uma cinza. Uma fita simples preta e uma cinza. Elas se separavam, formavam uma fita preta velha com outra fita simples vermelha nova. E aqui também, a fita cinza, ela se unia com uma fita simples vermelha. Então, era uma nova e uma vermelha. Vai ser sempre assim, semi-conservativa. Bom, como nós vimos na aula passada, é nos cromossomos que o DNA se encontra. E os cromossomos, eles estão dentro do núcleo celular. Então, a replicação, ela ocorre dentro do núcleo celular. Tanto a replicação quanto a transcrição. A diferença é que a tradução, que é o processo que a gente vai ver na próxima aula, ocorre no citoplasma. Então, o que a gente vê aqui são os cromossomos, e aí, como o DNA está nos cromossomos, a gente vê aqui também as proteínas histonas, são proteínas que estabilizam essa estrutura do DNA. E aí, aqui, mais especificamente, vendo o DNA, a gente vê os nucleotídeos, né, adenina e guanina, citosina e timina. Então, a gente vê todas essas bases nitrogenadas, tanto as púricas quanto as pirimídicas. E a gente sabe que partes do DNA nós chamamos de genes, que são partes específicas desse material genético, que como se fossem fórmulas, receitas para a tradução de uma proteína em específico, ok? Então, é importante vocês saberem, a replicação ela ocorre dentro do núcleo celular, a transcrição também e a tradução no citoplasma. Então, como ocorre essa duplicação, essa replicação? Então, tudo começa quando a topoisomerase, que é essa enzima aqui, ela desenovela a dupla hélice de DNA. Então, a gente sabe que a dupla hélice de DNA ela é toda espiralada, toda enrolada.
Então, o que precisa ser feito primeiro é fazer com que esses filamentos de DNA eles se desenrolem. E aí sim que entra a topoisomerase. Após isso, entra em ação a helicase. É uma enzima que abre aqui a dupla fita de DNA. Porque não tem como fazer a duplicação se essas duas simples fitas estiverem unidas formando a dupla fita. Então, elas precisam se separar. E é essa a função da helicase. Então, é importante a gente saber aqui que há a presença dessa topoisomerase para desenrolar, né, desenovelar essa dupla fita e a helicase para abrir a dupla fita de DNA e aí a partir disso começar também o processo em si da replicação. Então o processo ele continua da seguinte maneira: quando a helicase abre aqui a dupla fita de DNA, a gente chama essa parte aqui de forquilha de replicação. Essa forquilha de replicação ela é extremamente importante porque ela vai direcionar o sentido da replicação do DNA. E aí eu já vou adiantar para vocês aqui. O sentido é sempre 5 linhas, 3 linhas. Então lembrar da última aula que uma fita é 5 linhas e a outra, que é antiparalela, né? Por isso o nome antiparalela, que é o contrário, é 3 linhas. Então uma é 5 linhas e a outra é 3 linhas. E aí o que a gente vê aqui é que é uma enzima agindo, que é a DNA polimerase. É essa enzima que faz de fato a duplicação do DNA, unindo os nucleotídeos novos aos nucleotídeos da fita molde, ok? Então aqui a gente chama de fita molde a fita que já está feita, né, que foi aberta da duplicação, durante a duplicação do DNA. É a fita mais antiga. E aí, como eu tinha dito, como é semiconservativa, uma vai ser antiga, que é a fita molde, e a outra vai ser uma fita nova, ok? Então aqui, ó, é importante a gente saber por que é um processo semidescontínuo. Então esse slide aqui é extremamente importante. O que a gente vê aqui é a dupla fita DNA. Uma com a ponta 5 linhas e a outra com 3 linhas. Então essa ponta é 5 linhas, essa ponta só pode ser 3 linhas. A direção do movimento da forquilha de replicação é extremamente importante, porque ela vai direcionar o sentido da duplicação do DNA. E esse sentido é sempre 5 linhas, 3 linhas. Então essa fita aqui, ó, essa simples fita, ela não vai ter problema, porque ela vai começar a fazer a dupla fita do DNA, essa simples fita nova, num sentido contínuo, então não vai ter problema nenhum. Ela vai apenas colocar pequenos nucleotídeos de RNA aqui para iniciar, que a gente chama de primers ou iniciadores, e isso ocorre através da DNA primase. E aí, a partir disso, a DNA polimerase age aqui normalmente fazendo uma dupla fita, né, contínua. Então, a gente chama essa fita de fita líder. Então, essa parte aqui é um processo contínuo. Mas, essa outra fita aqui, como o sentido dela é 3 linhas, 5 linhas, a outra simples fita nova, ela vai ter que ser 5 linhas, 3 linhas. Então, o processo de replicação é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá, mas como essa daqui está ao contrário, o problema é que ela vai fazer pequenos pedaços, que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Então, a DNA polimerase vem aqui, faz pequenos pedaços de dupla fita, para e aí tem que continuar. Essa é o que a gente chama de fita retardada, ou fita descontínua. Porque ela não é a fita líder, ela não está no mesmo sentido de direção do movimento da forquilha de replicação. Ela está indo no sentido contrário. A gente vê a flecha que ela está vindo aqui para a esquerda e a direção do movimento da forquilha de replicação é toda para a direita, ok? Então isso aqui é extremamente importante. E por que se chama fragmentos de Okazaki? Porque foi esse cientista aqui que lá por volta de 1960, Reiji Okazaki, descobriu que existia um processo semidescontínuo na replicação do DNA. Como eu disse para vocês, esses pedaços aqui, eles não eram contínuos, eram descontínuos. Então, depois que ele fazia todos esses pedaços, vinha uma outra enzima e ligava ele, formando então a dupla fita de DNA, ok? Então aqui, ó, a gente vê essa dupla fita de DNA com as bases nitrogenadas e também com o grupamento fosfato, com a pentose. E aqui é só para deixar claro para vocês, para mostrar como é que funciona de fato mesmo, né? Aqui a gente vê todos os nucleotídeos ligando, tanto a guanina com citosina, a adenina com timina, e aqui do outro lado também. E aqui a parte da forquilha de replicação. Então essa daqui, ó, por exemplo, é a fita contínua, que vai na direção 5 linha, 3 linha. E essa daqui é a fita descontínua, que ela vai nesse sentido contrário aqui, ó, contrário ao movimento da forquilha de replicação. Vai ficar mais nítido aqui, ó, nesse exemplo, nessa figura aqui. Ó. A gente vê a dupla fita de DNA
E aí aqui a topoisomerase agindo, desenrolando essa dupla fita. A helicase abrindo a dupla fita de DNA, formando só uma simples fita. E aqui seria a forquilha de replicação, ok? E aí aqui, ó, seguindo a direção com o mouse, ó, a gente vê o 5', a fita 5', indo para cá, até aqui. Opa, então essa é a fita líder, porque começa no 5'. E é o sentido 5', 3', então é daqui para lá. Sempre da esquerda para a direita, no sentido da forquilha de replicação. Sempre seguindo esse sentido aqui. Então a gente sabe que essa é a fita líder. A fita líder ela só precisa de pequenos fragmentos de RNA de nucleotídeos de RNA. E é só uma vez. A partir disso, como ela é fita líder, a DNA polimerase age formando a dupla fita aqui. Então essa é a fita líder. Ok, essa é tranquilo. Aí o problema vem na fita atrasada, na fita descontínua. O que a gente vê é que existe essa enzima aqui, ó, a DNA primase, que ela vai adicionando nucleotídeos, pequenos RNA, nucleotídeos de RNA, que são esses daqui, ó, RNA primers ou iniciadores, para começar a duplicação. Então ela adiciona esses primers, esses iniciadores, e a DNA polimerase vem e une esses nucleotídeos, essas bases nitrogenadas, entre adenina, timina, citosina e guanina. Só que vai formar pequenos fragmentos, que a gente sabe que se chama fragmentos de Okazaki. A partir disso, quando forma esses fragmentos de Okazaki, vem uma outra enzima, a DNA ligase, que liga esses fragmentos de Okazaki. E aí forma, então, a dupla fita de DNA. Então, ela é um pouco mais complexa, porque ela precisa toda hora de uma DNA primase para colocar os iniciadores, porque essa dupla fita aqui é uma fita descontínua. Precisa de primers, de iniciadores, e também precisa da ligase toda hora. E aí, por fim, vem a DNA polimerase e faz a união, a replicação, a duplicação do DNA. Ok, pessoal? Então, em resumo, era isso daqui, a replicação do DNA. Lembrando que ela é semi-conservativa, porque sempre vai gerar uma fita nova e uma velha. Ela é semi-descontínua, porque uma fita é contínua e a outra é descontínua, ok? E ocorre no núcleo da célula, beleza? Ah, e outro detalhe, sempre no sentido 5', 3'. É essa característica que faz com que a replicação do DNA seja descontínua, porque uma dupla fita vem no sentido contrário da replicação do DNA, beleza? Antes de começar a transcrição, eu vou mostrar para vocês um vídeo de como que funciona essa parte da replicação. Um vídeo bem didático, bem resumido. Então, só para vocês se inteirarem um pouco mais. Então, o que a gente vê aqui é que ela fala sobre a dupla fita de DNA, com as bases nitrogenadas ali, né, os nucleotídeos, adenina, citosina, guanina e timina. Ele mostra ali, sempre que tiver uma adenina, vai ter uma timina, sempre que tiver uma citosina, vai ter uma guanina, que a gente viu na aula passada e nessa aula também. Cada fita de DNA tem uma extremidade 5' e outra 3'. E a outra fita, ela é ao contrário, por isso são antiparalelas. Uma é 5', a outra é 3', é o sentido contrário. Então, a primeira etapa é a separação. É a separação da dupla fita pela helicase. E aí aqui, como ele diz aqui, é a forquilha de replicação do DNA. Então essa daqui seria a fita molde, né? E a fita de baixo é outra fita molde, para fornecer uma nova cadeia de DNA. Então depois disso vem aquela enzima que eu falei, a DNA primase, que ela coloca pequenos nucleotídeos de RNA aqui para começar a duplicação. Olha, as bases de RNA, né, os nucleotídeos. Então são o iniciador, os iniciadores. E aí a partir disso vai começar a replicação com a adição e a ação da DNA polimerase, que vai fazer uma nova dupla fita de DNA. Sempre no sentido 5', 3', tá vendo? E no sentido da direção da forquilha de replicação, ela não está indo no sentido contrário, está indo sempre da direita para a esquerda nesse caso aqui.
Beleza? E aí vai fazendo. Ó, aqui a forquilha de replicação, a helicase vai abrindo e a DNA polimerase vem vindo junto. Ó, e aqui ele começa a falar sobre a dupla fita de DNA, a outra dupla fita, mas que tem um sentido contrário, sentido oposto, que é a fita descontínua ou fita retardada. Então ele fala, ó, que faz pequenos pedaços de DNA através da DNA polimerase, mas também no sentido 5' 3'. E aí o que ele chama desses pequenos pedaços de fragmentos de Okazaki. Aqui, essa parte azul escura, são os nucleotídeos de RNA, né, os iniciadores que a primase colocou, a enzima primase adicionou aqui, e aí depois disso a DNA polimerase veio e fez esses pequenos fragmentos de Okazaki. Ó, aqui é o processo, desde o começo, a primase colocando os primers, os iniciadores, e aí vem a DNA polimerase, adiciona os nucleotídeos, e ela junta esses nucleotídeos e vai formando pequenos fragmentos. Então, como a gente pode ver, como ela vai no sentido contrário, ela tem que sempre fazer esse processo algumas vezes. Ó. Tá vendo? Então, adiciona os primers, esses iniciadores de novo, e aí forma, através da DNA polimerase, outro fragmento de Okazaki. E aí, quando ele é feito, ó, vem uma outra enzima, a exonuclease. Essa exonuclease retira esses iniciadores, né? Esses nucleotídeos de RNA. E aí vem a DNA polimerase e preenche esse resto de aqueles buracos que ficaram ali, né? Aqueles buracos que ficaram pela ausência dos nucleotídeos de RNA. Então a exonuclease vem e tira esses nucleotídeos. Então, ó, depois que a DNA polimerase preencheu aquelas lacunas devido à retirada dos nucleotídeos de RNA, vem a ligase e une esses pequenos pedaços ali, como a gente pode ver no vídeo. Ela uniu e está pronto. A dupla fita de DNA, como ele diz no vídeo, é semiconservativa, uma vez que cada molécula de DNA é constituída por uma cadeia de DNA mãe conservada e uma outra nova. Ok? Bom, então um outro processo que a gente vai ver na aula de hoje é a transcrição. A transcrição é extremamente importante, porque é a partir dela que podem ser feitas as proteínas. Então, a transcrição é a síntese de RNA, ácido ribonucleico, a partir de uma molécula de DNA. Então, essa molécula RNA ela é importante porque após isso vai ocorrer a tradução. Então, os genes, partes do DNA, eles são transcritos e após a transcrição eles são traduzidos em proteínas. É o que a gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui. Existe uma fita molde e uma fita não molde do DNA. E aí, após a abertura dessa dupla fita de DNA, há a transcrição do DNA em uma molécula de RNA, que a gente chama de molécula de RNA mensageiro. Ok? Basicamente, essa é a transcrição, mas aí a gente vai entrar em mais detalhes. Por exemplo, aqui a gente vê que existe uma enzima. Aqui é a RNA polimerase, então não confunda. A DNA polimerase ela participa do processo de replicação e a RNA polimerase do processo de transcrição, que é a síntese de RNA. Então a gente vê aqui que há a abertura dessa dupla fita de DNA. Então ela usa só uma fita, na replicação ela usava as duas fitas, na transcrição é só uma fita de RNA, de DNA, e aí a partir disso faz uma fita de RNA, ok? Então aqui existe uma diferença, a transcrição usa só uma fita, que é a fita ativa, a fita inativa permanece aqui. Então acontece que a RNA polimerase faz essa transcrição do DNA em RNA, ok? Ó, aqui também ó, é importante a gente saber o seguinte, a gente viu que as bases nitrogenadas do DNA eram adenina, guanina, citosina e timina. Para o RNA vai ter uma diferença, vai sair a timina e vai entrar a uracila, que representa a letra U aqui. E a uracila vai sempre se ligar à adenina. Então é só você pensar, se no DNA a adenina ligava a timina, no RNA a adenina vai ligar a uracila.
Aí você pode me perguntar, tá, e a timina vai ligar com quem? Vai ligar com a adenina? Não. A adenina vai ligar com a timina no RNA aqui. Mas se tiver uma timina aqui no RNA, tá errado. Não existe timina no RNA. Vai ter sempre uma uracila. Então, ó, de novo, a uracila do RNA vai se ligar a uma adenina do DNA. Ah, professor, mas se tiver uma adenina no RNA, aí ela vai se ligar normalmente a uma timina no DNA. A timina está presente no DNA e a uracila no RNA. Então, em resumo, o RNA tem adenina, citosina, guanina e uracila, em substituição à timina. O DNA tem timina, guanina, adenina e citosina, ok? Então, qual que é a diferença entre DNA e RNA? Na transcrição, a RNA polimerase vai adicionar nucleotídeos. Ela vai adicionar ribonucleotídeos de RNA. Então, a diferença entre uma desoxirribose e uma ribose, que são os nucleotídeos que são adicionados durante a transcrição, é que na pentose dos nucleotídeos adicionados pela RNA polimerase, eles possuem esse oxigênio aqui junto com o hidrogênio no carbono 2. Aqui na desoxirribose, que são os nucleotídeos que pertencem, que compõem os nucleotídeos que pertencem ao DNA, ela tem só o hidrogênio, não tem o oxigênio. Então essa é a diferença básica. A pentose dos nucleotídeos do DNA são desoxirribose porque elas não têm um oxigênio aqui ligado ao hidrogênio que está ligado ao carbono 2. Agora, os ribonucleotídeos ligados pela RNA polimerase para formar o RNA, eles têm um oxigênio aqui. E aqui a gente chama essa molécula de pentose de ribose. Essa é a diferença básica, beleza? Então, como é que é o processo de transcrição em si, né? O processo inteiro. Então, a transcrição ocorre do DNA para formar uma molécula de RNA. Então, o que acontece? A RNA polimerase ela vai se ligar em regiões específicas do DNA, que nós chamamos de região promotora. São nucleotídeos específicos que fazem com que essa RNA polimerase se ligue a essa região e aí, a partir disso, ela possa transcrever o gene. Então, a região promotora, normalmente, ela está um pouco antes da região que você quer, que a RNA polimerase quer transcrever, que é a parte do gene. Então, ela é sempre um pouco antes do gene. Então, o que a gente vê aqui, que a RNA polimerase ela se liga a essa parte, então tem um complexo fechado, não há abertura ainda da dupla fita DNA. Depois disso, a RNA polimerase consegue abrir essa dupla fita, formando o complexo aberto. Então, a iniciação da transcrição, onde há a adição de pequenos ribonucleotídeos, e aí começa a fazer a transcrição do DNA em RNA, a elongação e liberação do promotor, então esse promotor é liberado da RNA polimerase, e aí então há a síntese do RNA em si. E após isso, a terminação e reciclagem da RNA polimerase para que ela possa agir novamente nessa parte promotora ou em qualquer outra parte promotora do DNA. Então é extremamente importante a gente saber aqui, a RNA polimerase vai se ligar a uma região promotora para poder transcrever um gene em RNA, e esse RNA vai ser traduzido para uma proteína em específico, ok? Mas por que a gente estuda essa transcrição? Porque muitos cientistas fazem experimentos de transcrição gênica, né, para ver se o gene está sendo transcrito ou não. Existem inúmeros experimentos. Eu vou mostrar um que é importante para a gente aqui, que é a ação dos remédios. Então, por exemplo, existe um antibiótico que se chama rifampicina. Ele combate a bactéria que transmite a tuberculose, que causa a tuberculose. Então, o que vai acontecer? Nessa imagem A aqui, nós vemos que a RNA polimerase ela tem a sua conformação normal, que é essa parte verde aqui, e ela transcreve o DNA em RNA, ok? Agora, quando há a ação da rifampicina, a rifampicina se liga a subunidades específicas da RNA polimerase e muda a conformação dela. Quando ela muda a conformação da RNA polimerase, da bactéria, por exemplo, essa bactéria ela não consegue mais transcrever o DNA em RNA, e isso acaba prejudicando a fisiologia dela. Então, esse tipo de estudo é extremamente importante, porque nesse caso aqui, acaba combatendo uma doença que é grave, que é a tuberculose. Então, por isso, a importância de se estudar a transcrição
do DNA em RNA, beleza? Então agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de como que ocorre essa transcrição. Também é um vídeo bem didático, bem simples, que vai mostrar todo o processo que a gente aprendeu hoje em aula. Ela fala sobre o cromossomo, que contém DNA, fala sobre as histonas também, estabiliza a estrutura do DNA. E aí ela fala sobre essas partes que tem dentro, que fazem parte do DNA, né, que são os genes, que contém as instruções para fazer as proteínas. Ó, daí ela fala sobre a RNA polimerase, essa enzima que se liga a partes específicas do DNA, no caso, os genes, né? Na verdade, elas se ligam um pouco antes, que são a região promotora. Ó, então, ela se move através do DNA, abrindo o DNA e colocando os ribonucleotídeos. Ó. E aí aqui a gente vê ó, a adenina se ligando com timina, uracila se ligando com adenina, guanina se ligando com citosina, e assim por diante. Você vê que não tem timina na parte do RNA formado aqui. Só tem timina na parte do DNA. Ó, e aí já sai formando o RNA mensageiro. Ok? E aí o RNA mensageiro sai. Ele está pronto. E aí depois disso ocorre a tradução. Beleza, pessoal? Beleza, então, pessoal? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entenderam, pode me mandar pergunta lá no Google Classroom ou aqui no meu e-mail, pelo luispsalves@gmail.com, que eu vou estar à disposição. Beleza? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.